procurando comparar o ramo com a sequência de desenvolvimento. Aqui está a separação da primeira folha, tá? Então, ó, de acordo aqui, nós estamos no número 7. Nós vamos ter que seguir, vai seguir tudo isso aqui. Depois do número 7, vai ter essa evolução até chegar no cacho formado, tá? Era para todas as gemas tá iguais a essa daqui. Por que que está tendo essa variação? Por condição do clima. Então, algumas brotaram anteriormente. O César passou o tal produto Dormex, que é um convite para que ocorresse tudo por igual, tá? Mas mesmo assim ainda a gente fica na dependência de clima. A vantagem de uniformizar é que quando tivesse tudo com o cacho de uva, eu venho aqui com o aparelhinho, 17 graus. Pode colher tudo que está tudo com 17 graus, porque houve a padronização de desenvolvimento, tá? Esse frio que fez ontem e tal, hoje e tal, nesse ponto daqui pode ser prejudicial, tá? O ideal é que começou isso aqui, agora a planta quer calor, não pode ter frio. Se tiver frio, começa a desequilibrar o ciclo da cultura, né? E a gente não tem esse domínio. Por isso, às vezes, vale muito a história da ambiente protegido. O que é um ambiente protegido? Se vinha vento aqui, se tivesse um lugar barrando o vento para não pegar, tá? Ou então, conforme alguns produtores faz a construção de plástico sobre o parreiral para ter um ambiente 100% protegido. A dona Brasília, lembra como estava antes, quando foi feita a poda? Tá? Então agora, ó, vai começar tudo outra vez. Então, no ano que vem, nessa época vai estar podando, né? Para recomeçar o ciclo. Sempre vai ser a mesma coisa. Por isso, quem plantar uva agora, cadê o Mário? Viu, Mário? Você plantar agora, zelar muito bem do pezinho para se formar tudo com todo o vigor, bem certinho, porque uma vez o pé da uva bem formado, o ciclo é sempre o mesmo, é repetição. Agora, o que pode acontecer? Muitas vezes, defeito da muda, ó, essa daqui já não está igual a essa. O ideal era que tivesse tudo do mesmo jeitinho. Então, vale muito a história da escolha das mudas, o preparo do solo, o plantio, para que fique uniformizado, tá? Então, tem que cobrir. E o que não pode é o enxerto encostar na terra, tá? Senão, ela começa a enraizar aqui em cima. Se enraizar aqui em cima, a gente tem que cortar. O que precisa é a raiz do cavalo, que é isso aqui. Tá, gente? Seu Morelli, ó, o que é adubação de cobertura? Como a planta vai começar a crescer, ela quer comer. Precisa ter os nutrientes no solo. Então, embora tenha sido feita já a adubação de produção, nós vamos repetir a adubação de cobertura. Simplesmente nós vamos colocar o adubo sobre o solo, sem mexer com a terra. Só vamos jogar o adubo aqui. NPK? Por isso é chamado de cobertura. NPK? NPK. NPK sobre o solo. Fórmula 10-10-10, tá? Para garantir a disponibilidade de nutrientes para a planta. Certo? Isso aí. E água, né? E sempre que adubo e água caminham junto. Acabou de fazer a adubação de cobertura, regar a planta, tá? Fazer a irrigação para que o adubo se incorpore ao solo e fique disponível para a planta, tá? Então, lá no nosso calendário está marcado para fazer a amarração, desbrota, tá? Mas não está ainda. Agora, a adubação de cobertura já pode fazer, tá? Quando ele chegar aqui, já amarra. Por quê? Porque ele quebra com muita facilidade. Então esse arame é simplesmente para amarrar o raminho. Ele vai continuar crescendo, amarro aqui.
passou um palmo do arame, eu já vou cortar a ponta, porque aí tem as 6 a 8 folhas que vai ajudar a formação do cacho. Lá em São Miguel Arcanjo tem produtores de uvas, eu conheço um deles. Ó, instrução semi-alfabetizada, mas a dedicação, a observação, tudo, ele dá aula para mim. Ele explica, ele fala para mim, ó, terrinha, não é desse jeito não. Tá? Então vale muito o acompanhamento, a observação, a gente entender a planta para interagir com ela. Tem um senhor japonês lá, ele falou assim para mim, terrinha, você só vai entender de uva com o tempo. Não pense que você sabe as coisas, porque você não sabe não. Você vai aprender cuidando da uva, tá? E é isso aí, viu? Limpinho, meio da linha, levar roçado, tá? O fato de levar carpido aqui no meio evita a concorrência com a planta, tá? E além do que o trabalho de adubação, os demais trabalhos da uva, vai ficar fácil, porque aqui vai estar sempre limpinho, tá? Então passar a enxada aqui assim, e aqui no meio roçado. Alguns não gostam dessa história, já falaram para mim, não, terrinha, você fala para carpir, mas quando dá chuva tal, atrapalha. Então, se for o caso, vai só a coroa da planta, mantém coroado e roça tudo o restante, né? Isso é importante, tá? Professor. Plantar aveia, tá? Aí é um outro trabalho que nós vamos ver, seria com o intuito de proteger o solo e ter uma massa verde para ser incorporada ao solo. Seria uma adubação verde. O que é adubação verde? Até o próprio mato, tá? Que no momento que a gente roça, ele deve ficar no local para ele se incorporar à terra. Só que o mato pode sementear, tem uma série de inconvenientes. E se for a aveia que ele comentou, a aveia vai crescer bem e vai formar um volume de massa verde muito interessante que vai ajudar o solo. E é feito durante o inverno, tá? Agora já está tardio para plantar a aveia. Quem vai plantar a aveia no mês de abril já faz a semeadura, porque não vai ter trabalho com a uva. Porque agora que a folha crescer, vai precisar estar cuidando, tá? Então, nós vamos ver essa parte bem detalhada. Existe um dado técnico que se chama capacidade de água no solo. O que é a capacidade de água no solo? A quantidade de água que não escorre certinho, não escorreu, não encharcou o solo. Então, a irrigação é deixar o solo nessa situação, na capacidade. Sentir, viu, seu Luiz? Sentir que a terra está úmida. O que não deve deixar é ressecar a terra. Se ressecar, a planta para o desenvolvimento, tá? Então, para ela ter um desenvolvimento contínuo, então irrigação por gotejamento. Aí vai ter um planejamento. Aí eu posso ligar meia hora todo dia, ou dia sim, dia não, que eu vou cuidar de regar, ou uma vez por semana. Vai depender da localização, do solo, do clima. A irrigação ajuda muito, tá? Por quê? Porque ela promove a incorporação, a disponibilidade do adubo no solo. O NPK, Mário, para a planta aproveitar o NPK tem que estar na água do solo. Então o solo tem que ter água. Agora, essa quantidade de água não deve escorrer, tá? O solo deve ter a capacidade de guardar essa quantidade de água. Então, não é que seja complicado. Observação, o dia a dia. Alguns põem a mão na terra ou fazem um buraco para sentir.
Porque às vezes a terra está seca aqui em cima, mas dentro ela está úmida. Então, procurar sentir a terra para orientar a adubação, a irrigação. Ó, a terra está úmida. Está úmida porque choveu esses dias, tá? Então está valendo. Então, o NPK que tiver está disponível. A planta está sendo capaz de captar o NPK. Se ressecar, não consegue aproveitar. Então a orientação da irrigação, manter o solo úmido. Úmido sem escorrer, sem encharcar. A ideia é a seguinte: eu vou pegar uma quantidade de terra na mão, eu vou apertar, assim, bem apertada. Aqui, ó, não apareceu gotinha de água nenhuma. Então a terra está precisando da irrigação. Se eu pegar, apertar e escorrer, está com excesso de água. O ponto ideal, eu aperto a terra e aparecem as gotinhas de água entre os dedos sem escorrer, tá? Agora, se a gente for falar isso daí para o produtor de uva, algum pode ficar bravo. A gente vai falar, não precisa nada disso. Não, é uma maneira para a gente medir a quantidade de água que tem na terra, tá? Vale essa história de apertar desse jeito. Era um formigueiro aí. Tem um formigueiro aí. Então vamos, brota primeiro na ponta e depois que vem brotando para cá. Agora, o desejo é que brote tudo ao mesmo tempo. A dona Isolda disse que fez o cortinho para ajudar na brotação, tá? Nós vamos ver lá, para o cortinho fazer efeito, a seiva já tem que estar funcionando. Se a rama estiver seca, sem brotação nenhuma, a seiva não está funcionando. Então não adianta fazer o cortinho. Tem que esperar ela brotar pelo menos a ponta, aí é que eu vou fazer os cortinhos para ajudar na brotação. Professor, Oi. e brota primeiro na ponta porque a seiva ela vai e volta? Por que é primeiro na ponta? A dominância da planta está sempre na ponta. Por isso, em determinadas culturas, quem tiver um pezinho de uva, um caramanchão no quintal, não deve deixar a vara muito comprida, porque senão a vara ela fica seca e vai brotar só lá na ponta. Tá? Então diminui o comprimento da vara para que todos os olhinhos venham a brotar.